E aí pessoal, bom dia. Hoje eu vou ensinar a fazer conexão elétrica de motores trifásico, monofásico e bifásico. Muita gente me perguntando qual é a diferença. Eu vou começar bem da raiz, ok? Eu não sou muito bom para desenho, mas vai dar para conseguir entender aí alguma. Vocês vão sair com uma conclusão resolvida. Na nossa casa chega a rede elétrica. É mais ou menos assim o que vocês veem lá fora. Tem um transformador que chega a energia produzida e nós temos, olhando na parte superior, nós temos algo assim: uma fase viva, duas fases vivas, três fases vivas e o terra. Então esses três aqui são fases vivas, ok? Fase viva, viva e o neutro, que chega da rua. Bom, a dúvida do pessoal é o seguinte: qual é a diferença de monofásico, bifásico e trifásico? Bom, vamos lá. Monofásico, nós conectaríamos um neutro com uma fase viva. Qualquer uma das fases vivas. Isso é uma conexão monofásica. Conexão bifásica. Vamos lá. Quando pegamos duas fases vivas e conectamos. Conexão bifásica. E normalmente tem um aterramento, tá? Mas isso é conexão bifásica. Conexão trifásica, o nome mesmo já diz. Pegamos três fases vivas e conectamos em motores elétricos. Agora vamos conseguir entender a parte de rebobinado. O que é um motor elétrico por dentro? O motor elétrico nada mais é que uma bobina. Pegamos uma bobina assim. Duas bobinas formam um motor elétrico. Motor elétrico pode ser monofásico ou bifásico. No caso monofásico, para um motor de duas bobinas, ele ficaria com a carga elétrica de 110 volts, 110, 115, dependendo da variação com que tenha, né? E o bifásico seria 220 volts. Bom, como que a gente conecta um motor elétrico 110 ou 220? É simples. Quando nós fazemos uma conexão paralela das bobinas, nós conectamos ele no 110. E quando nós conectamos o motor em série, aí nós fazemos em 220. Vamos fazer a conexão para vocês conseguirem entender.
ficaria assim. Aqui é o final da bobina, aqui é o princípio, o início da bobina. E aqui, princípio da bobina, final da bobina. Vamos fazer a conexão? Então, o princípio da bobina, o princípio aqui da bobina vai conectado nesse princípio. E o final dessa bobina vai conectado. Muito bem? Princípio e fim. E agora, para conectar, nós pegamos esse princípio e conectamos com esse princípio de cima também. Aqui. Ok? Essa classe de conexão é uma conexão bifásica 220. Então aqui se a gente está falando de 220 volts bifásico, ok? 220 volts não é monofásico, porque nós temos duas fases vivas. Vai vir duas fases vivas da rede elétrica, ok? E a ferramenta a gente conecta por precaução. Tudo bem? Essa é a conexão interna do motor. Bom, se um motor elétrico... Bom, primeiro vamos explicar agora como é que a gente conecta, como faz a conexão interna para motor monofásico 110. O nome fala mono porque é somente uma fase. Bom, eu vou aproveitar um pouco o desenho aqui. Vamos lá. Aproveitar esse, vou aproveitar esse aqui. Ok. Esse aqui pode apagar. Agora vamos conectar ele monofásico, monofásico 110, ok? Para conectar monofásico, a conexão dele tem que ser em série. Como conecta em série? Bom, a gente pega essa bobina aqui, liga dessa maneira, essas duas bobinas dessa maneira, e colocamos a carga elétrica de 110 volts, ok? Então, para monofásico ingressa somente uma rede elétrica, uma fase viva e a fase neutra, a fase fria que chega da rua, ok? Vamos lá, o que mais a gente pode aprender? Aprendemos que motor monofásico e aprendemos motor bifásico. Agora vamos aprender um pouco de motor trifásico. Bom, se um motor monofásico e bifásico tem um par de bobinas, então o motor trifásico necessita ter 3 pares de bobina, verdade? Sim, verdade. 3 pares de bobina. Agora vamos fazer o desenho aqui, como seria a conexão interna desses pares de bobina, para a gente saber aprender como se conecta delta ou conexão em série. Vamos lá. Deixa eu pegar um apagador aqui. Primeiro vamos fazer o enrolamento do motor. Vamos conectar as bobinas. Primeira bobina. Vamos ver como eu faria esse desenho aqui, mais ou menos. Primeira bobina. Não, tá estranho. Corrija isso aí. Primeira bobina.
segunda bobina e terceira bobina, ok? Para ficar fácil a identificação, a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 2, 3, 3, ok. Então, se você olhar na borneira de um motor desse, ele vai ter 6 pontas para fazer a conexão na borneira externa, ok? É aqui onde tudo acontece. Ok. Na parte externa do motor, na borneira de conexão, a gente vai ver 6 polos, aí que a gente vai aprender como que conecta. Agora, vamos fazer a conexão interna, ok? Nós vamos pegar essa aqui e amarrar dessa forma. Esse final com o princípio. Vamos lá. Vamos conectar. Esse, vou dar a volta para ficar mais fácil. Esse com esse aqui. Veja, já temos 2 conexões da borneira aqui. Agora vamos conectar, fazer a conexão número 2. Conexão número 2, vamos pegar essa aqui com essa aqui. Já temos mais 2. Então, 1, 2, 3, 4. Já temos 1, 2, 3, 4. Não se preocupe com a ordem aqui, por enquanto. E agora vamos fazer a conexão número 3. A número 3 ficaria ali amarrado assim. Ok? Então, motores trifásicos, temos 2 pares, conjuntos de bobinas. É o enrolamento. Então, monofásico ou bifásico, e aqui temos o trifásico. Ok. Temos 3 pares de bobina, ok? Então temos o board de conexão, pino 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 terminais, ok? E já aprendemos como conecta monofásico ou bifásico, que nada mais é 110 volts ou 220 volts. Agora vamos aprender como que a gente faz a voltagem nele. 220 volts, 380 volts ou 220 volts a 440 volts. Ok? Vamos. A conexão interna das bobinas não muda, ela fica conectada aqui, ok? Aqui é dentro do motor como ele é rebobinado pelo fabricante e é feita a conexão. Do lado de fora que a gente vai começar a aprender como faz essa conexão. Vamos limpar um pouco aqui a nossa louça.
Ok, aqui é o site nosso. Muito bem. Vamos limpar aqui para a gente ficar melhor a compreensão. Vamos começar a fazer a nossa conexão. Vamos começar conectando ele como conexão de... Deixa eu ver qual. Deixa eu ver o meu manual aqui para poder ajudar vocês a compreender. Vamos fazer conexão. Aqui não tem número, aqui a gente coloca letra V, Z, Y, W, K, E. Não se preocupem com números aqui. Isso é ou com letras. Aqui como a gente vai amarrar vai ser a nossa conexão. A primeira conexão que nós vamos fazer é assim. A gente pega e conecta dessa maneira. A gente amarra esses 3 bornes de cima e os 3 de baixo, que a gente vai entrar nas fases vivas, ok? Fase viva. Essa é uma das conexões. A outra conexão que a gente vai fazer também essa é a conexão para alta, 220, 440, 220 volts, 440 volts, ok? Essa é a conexão para utilizar a potência máxima do motor, ok? Agora vamos fazer a outra conexão. Vou apagar aqui. Vamos aproveitar um pouco o desenho. Agora vamos fazer a conexão para baixa voltagem, que a gente pode utilizar 220 volts, 380 volts, ok? Muito bem. Para a gente fazer essa conexão, nada mais é que a gente pegar e conectar aqui assim, ó. Isso. Coloca eles em série. Perdão, coloca eles em paralelo. E joga na fase viva. Cada um desses aqui. Ok? Então a gente aprendeu como conecta 220 para baixa voltagem, motores trifásicos em baixa voltagem, trifásico para alta voltagem. Conexão delta ou conexão estrela e conexão paralela. Aprendemos essas conexões. Agora vamos supor que o seu cliente ele tem lá um motor, esse motor trifásico, e ele te chama e fala assim: olha, eu tenho um motor trifásico aqui, mas eu não tenho, a minha rede elétrica ela é bifásica. Lá na casa dele, na empresa, só ingressa 3 cabos, ou seja, ele não tem 3 fases vivas. Ele somente tem lá na empresa ou na casa dele 2 fases vivas e o terra. Porque essa terceira linha aqui, você teria que estar contratando, é um valor a mais com que você tenha que pagar. Bom, você tem que resolver o problema do seu cliente. Então, como a gente faria? Como é 220, então a gente já sabe que vai usar essa conexão que nós aprendemos. Tá bom? 220, o motor, nesse caso aqui, é assim. Nós temos, vamos supor que esse motor aqui é de 1 cavalo.
é de 1 cavalo. Então, nós temos 33% de força aqui, 33% de força, 33% de força. Como nós estamos colocando uma carga mais baixa, vamos fazer ele para bifásico, ok? Para esse método aqui, nós vamos precisar de uma força auxiliar. Essa força auxiliar nada mais é que um capacitor de arranque, ou um capacitor de marcha. Então, a gente escolheria qualquer uma dessas 3 fases aqui, porque dentro eles estão rebobinados igual. Nós colocaríamos um capacitor aqui. Eu vou apagar para a gente conseguir limpar um pouco mais o desenho, ok? A gente precisa colocar um capacitor de arranque ou um capacitor de marcha para a gente trabalhar. Vamos lá. A nossa conexão de baixa voltagem, borneira. A gente já aprendeu que a gente precisa conectar dessa maneira, paralelo, e aqui vai para a rede elétrica, ok? Nós vamos fazer a conexão aqui, nós vamos transformar o motor trifásico para bifásico. A gente aprendeu que cada fase dessa é 33% de força de subapotência, ok? Como a gente está rebaixando a potência dele, então nós precisamos colocar uma marcha, algo para poder fazer ele arrancar, porque ele se encontra no estado neutro. Então você imagina, ele precisa de força para poder fazer o sentido do giro dele mesmo e também para poder fazer o giro daquilo com que ele está movendo, ou uma hélice, ou uma turbina, eu não sei. Então ele vai precisar de uma ajuda. Essa ajuda nada mais é que um capacitor, ok? Que a gente aprendeu: capacitor de marcha, capacitor de arranque, ok? Eu normalmente coloco os 2 capacitores, porque um vai ajudar a arrancar o motor e o outro vai ajudar a diminuir a amperagem. Isso é tema para outro vídeo, não vai ficar muito extenso. Como que a gente conectaria aqui? Então o capacitor a gente escolhe em qualquer fase, não tem problema nenhuma. Uma dessas fases aqui vai entrar na fase viva, o outro também vai entrar na fase viva, e o capacitor, por sua vez, ele precisa ser conectado aqui. Só que tanto faz você conectar aqui ou aqui. A única coisa, depois a gente aprende que redirecionando o capacitor, você consegue fazer o giro do motor ser para a direita ou o giro do motor ser para a esquerda. Também é tema para um outro momento. O capacitor, como o seu cliente ele não tem trifásico na casa ou empresa, você está adaptando o motor dele para bifásico, porque está entrando 2 redes, 2 fases vivas. Então precisa estar adaptando um auxiliar ou um automático aqui, porque o capacitor ele somente tem que fazer um contato e sair, ok? Muitas empresas não colocam, muitos eletricistas ou técnicos não colocam, simplesmente pegam o capacitor e amarra, conecta direto. Então o que acontece? Vai trabalhar, mas vamos supor que a rede elétrica, acaba a rede elétrica. Então quando volta, deixa eu me corrigir. Se você conecta ele direto, o motor vai queimar.
Agora, se você não conecta o capacitor, somente deixa assim, o motor não parte. Não parte. Ou então, uma outra possibilidade, quando você deixa ele conectado, o motor fica fazendo um esforço e não consegue girar. Ele entra em campo ou massa. É um nome técnico com que o pessoal fala. Tá? Agora a gente vai aprender sobre rotação. Muita gente acredita... bom, Renato, então... antes de aprender rotação, vamos aprender uma outra coisinha. Então a gente aprendeu aqui que é bifásico, porque lembra, entrava duas fases vivas. Então transformamos de trifásico esse motor para monofásico. Perdão, de trifásico para bifásico. Aí o seu cliente fala assim, vocês se lembram que a gente perdeu 33% dele. Agora vamos supor que o seu cliente fala, eu quero meu motor monofásico. Ou seja, vai entrar somente uma fase viva. Olha lá, vamos aprender. Que bacana. A gente entraria uma fase viva porque o seu cliente está pedindo monofásico e a outra fase neutra. Olha quanto a gente perderia. 66%. O motor estaria trabalhando somente com 33% da sua capacidade. Ou seja, ele não partiria. Então isso que a pessoa fala de transformar o motor trifásico para monofásico não existe, tá bem? Aqui está comprovado. Existe de trifásico para bifásico. Monofásico o motor nem arranca, tá bom, pessoal? E não esqueça que quando for fazer essa adaptação no seu cliente, instalação de capacitor de marcha, de arranque e precisa colocar um auxiliar para poder partir e desconectar. O capacitor só tem que partir e desconectar, ok? Isso faz com que isso faz com que trabalhe o motor de uma maneira correta. Agora vamos falar sobre rotações por minuto. Muita gente fala assim para mim também, Renato, se eu pegar e fazer a conexão para 440, porque lembra que a gente aprendeu a conexão 220 volts, 380 volts, aqui é para baixa voltagem, e a gente aprendeu 220 volts, 440, a gente aprendeu que essa aqui é para alta. A baixa voltagem, essa conexão que a gente fez, e a alta voltagem é a conexão antiga. Renato, então eu vou fazer o seguinte, eu quero saber se eu colocar mais voltagem, eu consigo aumentar ou diminuir o sentido do giro? Não. O sentido do giro não. A quantidade de rotações por minuto? Não. Não é assim que funciona. Para você saber aumentar o sentido do giro, lembra que a gente fez as bobinas? Um par de bobina? O que determina 7.200 RPM, 6.400 é a quantidade de bobina que a gente vai ter dentro do motor. Tá? Então, quanto mais bobinas, mais giros nós temos. E o cálculo é esse, olha só. Olha só. Lembra isso aqui, olha. É um par de bobina, não é verdade? Então nós temos duas bobinas. Agora, para a gente saber então, a gente faria a divisão dessa maneira. 7.200 RPM para dois pares de bobina. Então nós teremos 3.600 RPM. Então esse motor aqui somente giraria 3.600 rotações por minuto.